Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Fale Mais Sobre Isso. Meu nome é Farley Valentim, estou aqui com o Arley Albuquerque, né? Nós somos hosters do podcast e hoje nós estamos recebendo o psiquiatra Álvaro Ancona de Faria para falar do tema borderline. O Dr. Álvaro Conde Faria é psiquiatra e analista junguiano pela SBPA e a AAP, atual presidente da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e coordenador do ambulatório de transtorno borderline da PROV, Unifesp. Seja bem-vindo, Dr. Álvaro. Eu Muito queria... obrigado. Um Pode falar. prazer imenso estar aqui com vocês, essa iniciativa tão importante, esse programa de vocês, que eu acho que era um vácuo que a gente precisava ter de esclarecimento, de trazer informação e de trazer opiniões diferentes sobre as questões que pegam todos nós no dia a dia, né? Pois é. E eu queria começar assim, eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem é o uso do termo borderline e definir qual o objeto do estudo desse transtorno. Como é que a gente... Vamos começar Bom, assim? vamos começar assim. Eu acho assim, primeiro essa coisa do termo, né? A gente tem uma... Não vamos esquecer que hoje em dia a gente vê em novela, em filme, na TV, no cinema, em um monte de lugar, essa palavra aparecer como uma palavra. Ah, fulano é borderline. Ah, essa menina se corta, acho que ela tem borderline, né? A palavra borderline, na verdade, vem de um termo médico, que é um termo de classificação, que é do transtorno de personalidade borderline. Quer dizer, esse é o nome completo, o apelido é borderline, né? Então, a ideia, quando a gente fala, né, de que alguém é borderline ou que alguém tem borderline, que a gente ouve muitas pessoas dizerem isso, né? Então, vai alguém na consulta e fala: "Ó, doutor, eu tenho borderline". A gente entender que isso é uma palavra que hoje está sendo usada para um monte de coisas, né? Mas que isso representa um quadro clínico, isso representa uma apresentação e um sofrimento para o indivíduo que tem esse transtorno, né? Vocês acham que vale a pena já explicar os sintomas, as Não, características? vamos então, não tem assim, Bora. pode ficar à vontade. A gente Então, vai... assim, quando a gente está falando de transtorno borderline, o que, que a gente está falando? Que pessoa é essa que qualquer um de nós pode identificar? Não precisa ser psiquiatra, não precisa ser psicólogo, não precisa ser analista. Esse é um indivíduo que às vezes a gente conhece, a vizinha, a prima, a amiga, o amigo, o namorado, e a gente só não sabe dar esse nome. Mas que cara que tem essa pessoa, né? Então, o indivíduo que tem esse transtorno, o que, que ele vai ter? Primeiro de tudo, ele vai ter uma dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Então, acho que isso é a grande coisa que brilha quando a gente pensa no transtorno borderline, né? Uma dificuldade importante nos relacionamentos interpessoais. Quanto mais os relacionamentos são próximos, mais essa dificuldade se apresenta. Junto com isso, uma alteração da própria imagem, a pessoa não sabe bem quem ela é, o que ela quer, então ela muda de carreira, ela muda do jeito de se vestir, ela muda. E veja bem, todos nós mudamos ao longo da vida. Todo mundo pode mudar de carreira, todo mundo pode mudar de amigos, mas é como se essa pessoa trocasse tudo isso como quem troca de camisa. Então, é alguém que parece mais inconstante que os outros no que ela acha que ela é, no que ela é no mundo. E junto com isso é uma pessoa que tem uma impulsividade muito grande, né? Sim. En então essa impulsividade vai aparecer assim, essa pessoa aparece quase como uma pessoa encrenqueira, né? Ela vai num lugar, assim, chegar lá, não é como ela, acha que foi mal atendida, ela vai quebrar o pau, ela vai brigar, enfim. Então os outros veem essa pessoa como uma pessoa que causa problema nas relações, desde a relação com a secretária, que ela vai encontrar por 5 minutos, até a relação com o namorado, com a família, com os amigos, né?
Esse é o Assim, jeitão desse indivíduo. pois é, até aproveitando, até para esclarecer, que a ideia é sempre estar esclarecendo, o nome borderline, né, dá uma ideia de fronteira, né, de uma Isso. coisa que está no limite. Eu queria até, dando essa ajuda aqui, ou essa definição, você pudesse falar assim, que limite é esse? É o limite do relacionamento, que a pessoa transita ali, Então, está com um pé na aqui, outro verdade pé é ali? assim, a palavra historicamente vem de lá em 1938, um psiquiatra que era analista também, ele falou, olha, ele descreveu um trabalho com umas pacientes dizendo assim, eu tenho umas pacientes que vivem mais ou menos no limite, elas não sabem. Às vezes elas parecem só que são neuróticas, e às vezes elas parecem que têm uma quebra com a realidade, que tem uma interpretação da realidade diferente dos outros, né. Então, eu acho que a gente pode usar esse borderline, essa palavra que quer dizer limite, fronteira, enfim, como uma imagem não só do relacionamento, como você estava falando, né, então eu não sei bem o que que é meu, o que que é do outro, né, então se eu acho que é aquilo, é aquilo. Uma das grandes questões que é difíceis para esse indivíduo é entender o que a gente chama de estados mentais diferentes. Então, se a gente pensar que um estado mental é um conjunto de ideias, de sentimentos, de vontades, né, de desejos, de percepções que um tem, eu vou ter um, você, Harley, vai ter outro. A gente está aqui conversando, eu posso olhar e dizer, bom, você fez uma cara estranha, eu acho que é porque você não gostou do que eu falei. Aí eu vou dizer, Harley, você não gostou do que eu falei? E você vai me dizer, não, olha, eu gostei. Na verdade, eu estou preocupado se as pessoas estão entendendo. Um exemplo, para esse indivíduo, é assim, se eu achei que o Harley não gostou do que eu falei, ele não gostou do que eu falei. Então não tem uma separação, nesse sentido, é uma fronteira entre o que passa na minha cabeça para o que passa na cabeça do outro, né? É como se toda a percepção de mundo que eu tenho, ela é daquele jeito. E os outros estão pensando exatamente aquilo que eu acho que eles estão pensando. Então, o trabalho mais difícil com essa pessoa é a gente entender que, assim, se eu estou achando que você não está gostando, eu vou perguntar para você. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você está distraído, que está com sede, né? Então, essa diferença no relacionamento cria também essa fronteira, essa border, né? Quer dizer, essa linha de fronteira, que é o que a palavra explica, né? Sim. Então, Álvaro, ah, da maneira como você coloca, eu teria duas perguntas inicialmente, assim. Primeiro, sobre as dificuldades ou não de meio que definir essa condição de borderline. E Uhum. outra, assim, como é que ficam esses relacionamentos, já que parece ter uma certa instabilidade nesses relacionamentos mantidos pela pessoa, né? Como é que se lida com isso? Então, acho que assim, partindo dessa ideia geral que eu falei, né, uma instabilidade nos relacionamentos pessoais, na autoimagem, ou seja, quem sou eu, e essa impulsividade, a gente tem aí outros critérios que a pessoa tem que preencher para a gente dizer que ela é borderline. Então, que falam esses critérios? Falando de uma maneira geral, a gente tem 9 critérios, a pessoa precisa preencher 5 para a gente poder dizer: "Olha, ela tem esse jeitão", que a gente falou antes, e tem também, essas outras dificuldades. E quais são, então, esses sintomas ou esses critérios que a gente usa para fazer um diagnóstico e para poder dizer: "Esse indivíduo, tem o transtorno borderline ou não". O primeiro deles é assim, partindo disso que a gente já falou, a pessoa tem um padrão de relacionamentos que, ao mesmo tempo que são instáveis, são muito intensos. Então, tudo é ame ou odeie, né? Tudo é extremado, tudo é ou gruda e aí vai morar junto depois de 2 semanas, ou separa e aí dane-se, né? Então, esse padrão de relacionamento instável e intenso. A segunda coisa é um medo permanente de ser abandonado dentro de qualquer relacionamento.
Então, é assim, vou dar um exemplo para você. Começa o casal a namorar 2 semanas antes. Tá mó love, todo mundo tá se adorando, tal. Aí um fim de semana, o rapaz chega para a moça e fala o seguinte: então, olha, esse próximo fim de semana eu jogo futebol, eu vou viajar aqui com o pessoal do meu time e nós vamos passar o fim de semana fora. É uma coisa que já estava marcada antes da gente se conhecer. Pronto. Aí aquilo vira uma coisa. Bom, mas a gente acabou de se conhecer, nós estamos no maior amor, nós estamos aqui num relacionamento tão bacana, como é que você vai me largar aqui no fim de semana? Mas então não é verdade que você está tão interessado quanto você disse. Enfim, e aquilo que para as outras pessoas, para a maioria das pessoas, parece algo que não é um motivo para a pessoa se sentir menos cuidada, menos querida, que o outro está tendo menos atenção, para esse indivíduo ele vai sentir isso como um abandono muito grande. Então é como se a pessoa o tempo inteiro nas relações ficasse checando: você realmente gosta de mim? Você realmente está afim? Você vai estar comigo? Quando eu precisar, você vai estar aqui? Você vai ter constância no nosso relacionamento? Então, eu acho que assim, o primeiro grupo de coisas é essa coisa da relação montanha-russa, né? Assim, instável, ao mesmo tempo muito intenso. E a segunda coisa, um medo do abandono o tempo inteiro, né? Acho que esse é um primeiro grupo de coisas. Fica claro quando eu falo? Sim, então pode continuar. Bom, a terceira coisa, eu acho, que é um outro sintoma, é assim, isso que a gente fala da indefinição ou a dificuldade de definição de quem sou eu, né? O que define a gente é um monte de coisas. São desejos que a gente tem, identidades que a gente tem, posições que a gente tem no mundo, coisas que a gente acredita. É uma série de condições que formam a nossa identidade. Muito que bem. Então, o que a gente vai ver com esses indivíduos, né? Então, acho que eu quero fazer comunicação de faculdade. Aí vou na comunicação, tal. Tem uma coisa que não deu certo, vou largar isso aí. Não, não é isso que eu quero. Vou fazer direito. E aí a pessoa vai pulando de uma área para outra, aí arruma encrenca num lugar, aí isso é motivo para ir embora, né? Ou seja, ela fala, não sei bem o que eu quero fazer. Mas esse não sei bem o que eu quero fazer não é só com a profissão. Então, por exemplo, a gente sabe, as pessoas têm orientações sexuais diferentes. Eu posso gostar de homem, eu posso gostar de mulher, eu posso gostar de homem e mulher, eu posso variar o que eu gosto, né? Esses indivíduos, muitas vezes, no momento da vida, dizem: não, eu tenho certeza, o que eu quero é só me relacionar com um tipo de pessoa. Passa um ano, a pessoa fala: não, eu mudei tudo, eu quero me relacionar com outro tipo de pessoa, não sei como é que eu fui pensar isso e tal. Passa mais 2 anos, muda completamente. Ou seja, isso vai também acontecer com amigos, com grupos. Então, normalmente, a pessoa é o que a gente chama, ela funciona muito mais como um camaleão, né, no sentido de ela se amolda com quem ela está andando. Então, é assim, o jeito de cortar o cabelo, o jeito de se vestir, os lugares que gosta de frequentar, a profissão que vai querer fazer, as pessoas que vai querer sair, né? Então, assim, ela vai acabar parecendo, naquele momento, uma pessoa X com um monte de características. Mudou a pessoa, mudou o namoro, mudou não sei o quê, ela vai mudar tudo e vai parecer uma pessoa completamente diferente, né? Todo mundo muda um monte de coisas. A gente pode mudar qualquer coisa a qualquer momento da vida. Mas, normalmente, a gente tem um fio condutor, assim, um eixo central, que faz a gente saber mais ou menos quem a gente é. Ou então, assim, eu era assim, aí eu fui mudando, a partir de tais experiências eu fui ficando diferente. E, né, assim, todo Sim. mundo muda a vida inteira. Mas, nessas pessoas, a gente vai ver uma ruptura muito grande
entre um eu, depois o outro eu, depois outro eu. Álvaro, já que você falou em abandono, ou medo do abandono como uma das principais características, eu me lembro que no episódio 2 da primeira temporada com a doutora Seres, a gente falou muito da teoria do apego, Uhum. né? Eu queria trazer esse tema para você para perguntar se na origem disso tudo, como a teoria do apego, a gente pode fazer alguma leitura que revele essa insegurança ou esse medo de abandono do borderline. Isso tem ligação? Perfeito, isso tem 100% a ver com a teoria do apego. Por quê? Vamos entender o seguinte: a gente nasce com um conjunto de genes, características biológicas e tal. Tem um autor alemão que pesquisa muito neurobiologia, Teicher. Ele fala uma frase que parece assim muito de efeito, mas que é muito bacana. Ele vai dizer: os genes ditam a arquitetura básica da psique, mas o que esculpe a psique é a experiência, né? E a gente sabe que a formação e o desenvolvimento neurobiológico anda nos primeiros anos em paralelo com a formação e desenvolvimento dos processos psíquicos, né? Isso continua também durante o resto da vida, mas os primeiros anos são anos muito fundamentais para esses processos andarem em paralelo e se construírem, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no caso dos pacientes border, isso tem muitos trabalhos publicados, não só fora do Brasil, a gente fez pesquisa aqui também. Enfim, a gente sabe que a história da infância desses indivíduos é uma história de abandonos, negligências e abusos. O que quer dizer isso? Então foram feitas muitas pesquisas levantando como que era a sua vida, como era a sua experiência, que tipo de experiência você teve, que tipo você não teve, né? E vou partir da pesquisa porque depois a gente vai entender o apego, como ele se constrói a partir disso. No caso desses indivíduos, o que a gente vê é que não é que teve um episódio de violência que a gente diga, isso foi responsável para a pessoa ficar assim. O que a gente tem é um contexto de negligências e abusos. Então, que negligências são essas? Então, é assim, desde a falta de cuidado direto de higiene, alimentação, é, vestir a criança adequadamente porque está frio, dar comida, dar colo, até a falta de cuidado psíquico com a criança, né? Então, vamos entender assim, a criança ela não tem uma capacidade, essa é uma capacidade que se desenvolve ao longo da infância de autorreflexão. Ela não consegue pensar no que acontece com ela, né? Nos primeiros anos de vida, quem vai fazer isso que a gente chama função de espelhamento ou função de especular, porque vai funcionar como um espelho, são os pais da criança. Os pais, eu quero dizer, os pais, os cuidadores, né? Quem está cuidando dessa criança. E essas pessoas, elas vão fazer o quê? Uma tradução, entre aspas, para a criança do que ela está sentindo. Vou dar um exemplo bem comum que acontece na casa de todo mundo. Minha filha, a primeira vez que foi dormir na casa, na casa não, na escola, esses acantonamentos que fazem e tal, era a primeira vez que ela ia dormir lá, ia dormir longe de casa tal. Eu cheguei do trabalho na véspera à noite e ela estava agitada, não conseguia dormir, corria de lá para cá, era bem pequenininha. E aí eu olhei e fiquei pensando, o que será que aconteceu? Ela falou, ai, não estou com sono, isso, aquilo, né? Filha de psiquiatra, de psicólogo, de analista, sempre já começa desde cedo, né? Não estou com sono, tal. Eu falei, mas o que será que tal? E aí eu me lembrei que no dia seguinte ela ia dormir na escola. Aí eu falei, será que você está aflita porque amanhã você vai dormir na escola? Ela falou, acho que é. Virou as costas, deitou na cama e dormiu, né? Então, assim, exemplos como esse acontecem todo dia na casa de todo mundo, onde os pais são convocados para fazer
essa tradução para a criança do que ela está sentindo. E a partir dessa experiência de espelhamento que os pais fazem, ou seja, a criança empresta, aspas, os olhos dos pais para entender a si mesma, a partir dessa experiência, ela começa a conseguir formar uma ideia e pensar no que está acontecendo com ela, né? Só que para isso a gente precisa do quê? A gente precisa de pais que estejam ali disponíveis para ouvir a criança, prestar atenção, cuidar da criança, perceber que a criança está estranha, perceber que alguma coisa aconteceu. Ou seja, essa função de espelhamento só vai acontecer dentro de um ambiente de cuidado e de atenção dos pais para essa criança, né? É essa função de espelhamento, a partir dessa função, que vai se construir o sistema de apego e que a criança vai, então, entender que ela está num ambiente seguro, onde as pessoas vão conseguir ajudá-la a interpretar o que está acontecendo com ela, vão conseguir perceber e ela vai, aos poucos, desenvolvendo essa capacidade, né? A capacidade de autorreflexão, ela precisa de um ambiente seguro e de cuidado para se desenvolver na criança. O que a gente vê na história desses pacientes é exatamente o oposto. Eles estão inseridos num contexto familiar onde ou não tem ninguém para cuidar, ou quem deveria cuidar é alguém que tem um processo muito curioso que a gente fala que é uma parentificação da criança, assim. Então, são adultos que eles não estão com capacidade de criar ninguém, e muito pelo contrário, às vezes ele quer que a criança entenda o desejo dele e, enfim, como se trocasse de papel os pais com os filhos. Outra coisa é, né, nessa coisa do padrão de apego, as séries devem ter, pelo que você falou, ela falou bastante, a gente tem alguns padrões inseguros e um padrão seguro. Acontece num ambiente de num ambiente de muita negligência, ou seja, falta de atenção, falta de cuidado, falta de prestar atenção e ter uma escuta sobre o que está acontecendo com essa criança. E, ao mesmo tempo, na história desses indivíduos, a gente vai ver que, na maioria deles, a gente tem histórias de vários tipos de abuso. Abuso físico por parte dos cuidadores, abuso psíquico, nesse sentido de usar a criança quase como uma descarga do próprio destempero, e o que é muito frequente, tem trabalhos que mostram até 60%, 70%, na amostra do nosso ambulatório, 90% desses pacientes sofreram abuso sexual na infância também, né? Então, claro que se você está num ambiente com pouco cuidado, né, a facilidade do abuso sexual acontecer, ela é muito maior, porque o abusador percebe que ninguém está cuidando, que essa criança está largada. Então, não é só que ninguém está cuidando, é que ninguém vai prestar atenção nas consequências desse abuso e ninguém vai vir cobrar o abuso. Eu não sei se eu fui claro na explicação. Não, com certeza. Com certeza. E até é uma coisa que independe de classes sociais, isso que você está falando. Sim, sim. Né? A gente, quando você começou a falar a questão da falta de cuidado, falta de atenção, a gente pensa num público muito grande no Brasil, né? De uma população mais humilde, mas isso independe. Esse Não, isso cuidado, independe. né? Isso independe, é importante isso que você falou, eu acho, Harley, porque tem muita gente que tem que todo mundo trabalhar o dia inteiro para conseguir garantir o mínimo para a família, mas que cuida da família, Isso. né? E tem muita gente que não precisa nem sair para trabalhar e que não está nem olhando a criança. Então, o que a gente está falando não é assim no sentido de número de horas que as pessoas podem passar, mas é de montar um esquema para a criança estar cuidada, participar disso, ter qualidade de tempo no tempo que está com a criança e por aí vai, né? A prevalência, ou seja, o quanto acontece de abuso sexual é independente da classe social.
Isso. né? Isso tem muitos estudos que mostram isso, que mediram isso e mostram que isso acontece em todas as relações sociais e que, no caso específico desses pacientes, muitas vezes esse abuso é intrafamiliar, ou seja, ele acontece dentro do círculo da família estendida, né? Álvaro, nessa situação que você contou aí a respeito da sua filha, você disse uma coisa bem interessante, assim, que os pais, de certa forma, nesse cuidado, nesse apego com o filho, ele traduz os significados das experiências para a criança, né? À medida do que ela vai crescendo, ela vai captando esses significados postos no mundo. E com isso, ele também, esse apego também não transmite somente o significado das coisas, dos atos, enfim, mas transmite também o próprio sentido do humano, da relação com outra pessoa. Como é que fica essa questão assim? Não sei se caberia a pergunta da própria humanidade. Ela está prejudicada também? Então, eu acho que, assim, a gente definir humanidade é difícil, mas eu acho que tem várias características do ser humano que são importantes como características relacionais, que também os pais ensinam, aspas, para os filhos, né? Então, assim, eu não sei se é isso que você está falando, mas a impressão que me dá é que, assim, Isso, é por aí, por aí. os pais, por exemplo, ensinam o filho a ter compaixão pelos outros. Os pais ensinam o filho a se pôr no lugar do outro e ter empatia, né? E isso, de novo, é uma coisa que acontece todo dia. Então, não é só uma tradução do que está acontecendo, mas também é, vamos dizer, uma transmissão transgeracional, não biológica, mas vivencial, experiencial, de valores, né, de humanidade, como você está dizendo. Ou seja, os pais são as primeiras pessoas, né, como Jung diria, assim, que vão usar os arquétipos, mas não é só nesse sentido de que eles vão representar a grande mãe e o pai. Eles também são os primeiros representantes do mundo no universo da criança. Então, os valores que eles têm em relação ao mundo, também eles vão passar para essa criança, né. Ó, presta atenção, eu tenho um outro exemplo, é um exemplo, assim, entre o cômico e o trágico, bem mais recente, né, que tem tudo a ver com isso que você falou, é quase constrangedor contar, mas é tão próprio para isso que eu vou contar. Essa mesma minha filha agora, ela é uma mulher, tem 27 anos, é médica e está fazendo psiquiatria também. E aí, ela e o namorado estavam voltando de uma viagem, e aí viram chegando em São Paulo, viram na estrada, assim, no acostamento, 2 mulheres com umas crianças e pararam para ajudar, né, pararam, porque era de noite, era meia-noite, para essas crianças aí, pararam o carro, assim que pararam, pumba, revólver na cabeça dos 2, levaram o carro, levaram tudo, deixaram minha filha ficou descalça na rodovia. As crianças e as mulheres eram um chamariz, vamos dizer, para um golpe, né, para o assalto. Bom, me ligou, não sei o quê, quando a gente finalmente sentou todos, eu falei para ela: "Mas como que você para de madrugada no meio da estrada?", né. Ela falou: "Pai, você não pode me perguntar isso, foi você que me ensinou, que a gente tem que olhar", né. Quando eles eram pequenos, tinham feito catecismo, eles falavam: "Não, Jesus, Jesus". Eu falei: "Jesus é assim, é todo mundo que está precisando alguma coisa no mundo é o Jesus". É isso, então, é a gente poder olhar para o outro, a parte importante é olhar para o outro e poder dizer, se ele está sofrendo, o que eu posso fazer para ajudar? E ela, enfim, já uma mulher feita, falou para mim: "Você lembra aquela história do Jesus? Então, eu vi as crianças lá, eu falei: 'Eu não posso passar reto e deixar as crianças no meio da noite'", né. Então, a solidariedade, a compaixão, o amor, a empatia, tudo isso são valores que os pais ensinam para os filhos através da experiência, né. Traduzem o mundo para a criança, né.
E cria-se aí, nesse sentido, como você diz, uma humanidade, no sentido de valores fundamentais do ser humano, né, de empatia, que são valores relacionais. Então, eu acho que a verdade, a gente está falando assim, o que a gente ensina é como, e isso tem tudo a ver com o padrão de apego, o que a gente ensina é que, assim, como é que se relaciona com os outros, né? Olha, a gente pensou uma coisa, o outro pensou outra. Então, não é só uma tradução dos fatos que acontecem com a criança, mas também uma possibilidade de auxílio que os pais fazem para a criança entender a si própria, né? Não sei se era mais ou menos isso que você tinha perguntado, Sim, por aí. mas, E eu fiquei mas até eu acho. perguntando aqui, pensando junto com o Arley, a gente estava conversando sobre, pensando assim, justamente no próprio trabalho do analista Sim, com esse tipo de caso, o quanto isso é muito feito no próprio aspecto transferencial, né? sim, sim, Porque isso sem vai ser dúvida, reproduzido na relação com o analista, né? Quer dizer, sem como é que a gente dúvida. caminha por aí, Álvaro? Eu acho que assim, eu acho que o que a gente tenta fazer, né, o analista, todo mundo que trabalha com paciente border, o que a gente tenta de alguma maneira é reconstruir essas pontes que ou foram destruídas por uma relação parental atrapalhada, de abuso, de negligência, ou que simplesmente não foram construídas, né? Como são pacientes graves, são pacientes que se automutilam, são pacientes que têm tentativa de suicídio. Então, assim, tem muito da arte de como gerenciar isso na relação transferencial, né? Então, por exemplo, acho que um grande exemplo se a gente sabe que eles têm uma sensação maciça do que acontece na própria cabeça e na cabeça do outro, muitas vezes vale a gente questionar isso, né? A questão é como fazer, porque se você se contrapõe, isso é visto como abandono, né? Então, uma paciente minha, por exemplo, que já tinha um tempo, já conhecia, então já tinha um vínculo mais ou menos estabelecido. Chegou e disse assim: Ah, eu combinei com a tal minha amiga que a gente ia viajar. Imagina, o irmão dela morreu, ela cancelou tudo. Eu falei para adiar, ela falou que não, não ia viajar. E eu estou enfurecida com ela. Você não é um absurdo isso que ela está fazendo? Quer dizer, como que ela sabe que eu demorei para tirar férias? Ela sabe tudo isso. E claro que qualquer um de nós, né, vai ouvir isso e vai dizer: bom, o irmão dela morreu. E essa pessoa, ela não é uma pessoa, essa paciente. E aí eu tenho que tentar levantar o outro lado, né? Então, dizer, não sei, olha, eu fiquei com a sensação que não é que ela não goste de você, mas que talvez que ela esteja sofrendo muito com a perda do irmão. Ah, vá, será que é isso? E aí começa a pôr uma dúvida e a gente começa a poder entender e tentar separar, né, aquilo que eu estava falando, o estado mental dela do estado mental da amiga. Entender que para ela, talvez, que nem tem irmão, diga-se de passagem, para ela, o irmão morrer talvez não fosse motivo para ela cancelar a viagem. Por outro, talvez seja. Então, é uma reconstrução do que é se relacionar, né? Do que são os vínculos. É uma reconstrução que passa, onde a gente tenta o tempo inteiro construir essa capacidade, né? Essa capacidade a gente chama, tem uns autores ingleses que trabalham com teoria do apego para a borda, Fonagy e Bateman, que eles vão dizer essa é uma capacidade que eles vão chamar de mentalização. O que é mentalização? É a capacidade de distinguir estados mentais próprios de estados mentais alheios, né? Então, isso acontece, isso é uma coisa que acontece com todos nós o tempo inteiro. Você vai em determinado lugar, você tem uma expectativa, a pessoa tem uma resposta completamente diferente. Você vai dizer, bom, que chato, né? Sei lá, esperava uma coisa, foi outra. Mas a gente vai tentar entender, por que será que, né, eu esperava isso, foi aquilo? Que- Será que eu que esperei errado? Será que o outro pensou diferente? E isso não passa na cabeça
da pessoa border, né? Ela vai entender isso de uma maneira negativa ligada à questão do abandono, né? Então a gente tem que reconstruir na análise o jeito de se relacionar com qualquer pessoa, né? Então é uma relação analítica muito centrada mesmo na transferência por causa disso. E que às vezes é pólvora pura, né? Com certeza. Você estava falando, aliás, quando você e o Varley falaram agora dessa questão da infância, né, dos pais como tradutores, a palavra-chave que me vem aqui é empatia, né? Sim, Isso que que você acabou de falar de mentalização, de estados mentais, para mim eu escuto como empatia, como o nosso público aqui é um público vasto, né? Eu queria trazer essa ideia de empatia até de uma forma de simplificar o que a gente está sim. falando aqui. Dentro do processo terapêutico analítico, talvez seja um processo com esse tipo de paciente de um reaprender a ter empatia pelo outro. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Porque quando a criança percebe que o pai está traduzindo um sentimento, talvez funcione intrapsiquicamente, ela dizendo, ele está no meu lugar. Não, Então, mas eu acho que tem a única diferença, é assim, acho que empatia é uma palavra boa para explicar já uma coisa mais adiante, né? sim, Que é conseguir me pôr no lugar do outro e tentar entender como ele pensa, né? sim, Eu acho que assim é como se fosse o começo da empatia que a gente está falando, essa mentalização, que é assim, é pensar que eu sou um e o outro é outra pessoa que vai pensar diferente, olhar as coisas diferentes, né? E na empatia, a gente vai tentar se colocar no lugar do outro. Mas o que eu acho é que, assim, no paciente border, a gente tem uma dificuldade que é entender que eu e o outro somos diferentes, né? É, na medida em que... E mais do que isso, né? Na hora que a gente estava falando isso, que você citou de novo, que os pais vão traduzir isso para a criança, tem uma outra coisa que é assim: se a gente consegue entender o que está acontecendo com a gente, por que, que eu estou triste, por que, que eu estou com raiva, por que, que eu estou chateado, seja lá o que for, a gente pode não a gente pode conseguir tentar resolver isso, a gente pode não conseguir resolver isso, mas só o fato de entender o que está acontecendo faz com que a gente já fique um pouco mais tranquilo e menos ansioso. Quando a gente não tem essa capacidade, que é essa capacidade de pensar sobre o que acontece na nossa cabeça, né? Isso que a gente chama nessa de autorreflexão, se a gente não tem isso, a gente não só não vai conseguir entender, mas vai acabar se atropelando, e daí é que vem essa impulsividade, porque daí é assim, se eu não entendi, eu vou ligar o tanque de guerra e vou passar em cima do que estiver na frente. E aí muitos dos comportamentos dessa doença acabam aparecendo, que é beber abusivamente, usar droga abusivamente, ser impulsivo em gastos com um dinheiro que eu não tenho, gastos compulsivos, direção imprudente, fazer sexo compulsivo, comer compulsivo, ou seja, é isso de que eu pego uma coisa que dá prazer, ou que me daria prazer, só que eu faço assim, faço tanto, 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 tanto que acaba me fazendo mal. sim. Então, assim, tudo bem, todo mundo pode um dia que está chateado dizer: ah, hoje foi muito chato, eu tinha expectativa que eu ia passar num concurso, não deu certo. Ah, hoje eu vou me premiar, vou jantar num lugar gostoso, vou comer uma comida gostosa. Isso é uma coisa. Outra coisa é comprar 10 caixas de chocolate e ficar enfiando um atrás do outro na boca. Não é a mesma coisa, né? É diferente de dizer, não, eu estou muito estressado, vou tomar uma cervejinha aqui no bar da esquina. É completamente diferente de beber, beber, beber até cair, né? E com esses indivíduos, a gente vê esse comportamento impulsivo
que tem muito a ver com a pessoa não estar entendendo o que está acontecendo, não está entendendo de onde vem o sofrimento psíquico dela. Sim. Eu acho que isso reflete até numa das características que são mais básicas, assim, do border, que é a automutilação também, né? Que a Sim, gente vê numa perspectiva simbólica do que ele está procurando quando ele se automutila. então, eu acho que assim, normalmente, o que acontece, o border fica na hora que bate a sensação do abandono, quer dizer: "Nossa, de novo eu pus todas as minhas fichas em alguém, de novo eu achei que eu era uma pessoa que fosse ser gostada, e de novo eu estou sentindo que não". Essa sensação desencadeia primeiro esse tipo de comportamento impulsivo que eu estava falando, né. Então assim, o comer compulsivo, gastar, beber, usar droga, sexo compulsivo. Então a pessoa vai, na tentativa de aplacar, de diminuir essa ansiedade gigante que ela está sentindo. Normalmente, e a ansiedade, assim, vale explicar que, assim, se a gente tiver um gráfico, a ansiedade ela sobe muito, muito agudamente, muito rápido. Depois ela faz um platô e ela desce bem devagar. Qualquer crise de ansiedade é assim, né? Então, se a gente entender um pouco isso melhor, a gente vai ver o quê? Se esse tipo de comportamento impulsivo resolver, né, proporcionalmente ao estímulo, legal, eu vou segurar. Às vezes, a sensação não passa, mesmo fazendo essas coisas. Normalmente é nesse momento que o border se mutila. Então, normalmente é se cortar, mas pode ser se queimar, pode ser se machucar, né? Se essa coisa de ficar procurando uma coisa para espremer na cara, né? E de repente vai parar no hospital porque já está sangrando, né? Então, a automutilação, normalmente ela acontece como uma tentativa de aplacar, de diminuir essa ansiedade que o indivíduo sente nessa crise que ele está sentindo abandono, né? Então, normalmente é uma consequência. A gente tem várias leituras simbólicas para fazer sobre isso, né? Não sei se vocês acham que é o caso, mas de qualquer maneira é muito nesse sentido de aplacar a. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eles fazem isso para se autopunir. Não, eles não fazem isso para se autopunir. Eles fazem isso para baixar a bola, para poder se sentir melhor, É até né? interessante, Álvaro, que você estenda e toque um pouco nessas possíveis leituras, porque isso que você acabou de dizer, que a percepção das pessoas é de que o paciente faz aquilo para Para se se punir, para. punir, né? É uma leitura muito comum, né? Então, Sim. assim, que outras possibilidades de entendimento podem ser construídas em cima desse ato? Então, acho que vale já a informação, que acho que é importante, que assim, muitos desses indivíduos, nessa hora, quando se automutilam, estão tão alterados que nem sentem dor. Em outro momento eles sentem, nesse momento eles não sentem, né? Então tem uma coisa que é quase como se fosse um adormecimento, ou o que a gente chama um freezing, né? Assim, um congelamento, e a pessoa ela quer se sentir viva e ela quer baixar aquela ansiedade. Então, uma das coisas assim, se a gente pensar a pele simbolicamente, né, quer dizer, a pele é o maior órgão do corpo e é o órgão que separa o dentro do fora, né? O que separa o que está dentro do corpo para o que está fora do corpo é a pele, né? Então a pele, vamos dizer, é tanto que a gente fala, a pessoa ficou com uma pele, já está calejada, já está com a pele mais grossa, né? Por exemplo, é a expressão que a gente usa, e quer dizer o quê? Ela já aguenta mais porrada da vida, né? É, enfim, essa ideia, a pele funciona no nosso imaginário como um órgão de separação do dentro do fora, né? Então, é curioso que esses atos sejam com a pele, né? Quer dizer, normalmente se cortar é o mais frequente, disparado, mas mesmo se queimar, é quase como se fosse a coisa de tentar entender que, assim, eu me sinto invadido pelos outros e eu quero saber que eu construí
Eu tenho uma muralha ou uma armadura que a pele deveria ser, né? Não só no sentido físico, mas no sentido psíquico. Eu consigo impedir a invasão, né? Então é muito curioso. Por exemplo, uma outra coisa muito curiosa, o Harley gosta de tatuagem, eu também, e os borders gostam muito de tatuagem. Tudo que tem a ver com tatuagem, piercing, tudo que tem a ver com eu fazer a minha pele individual é um motivo que, mesmo fora das crises, é super comum, né? Então, acho que é quase como se fosse a construção de algo que separasse o dentro e o fora e que pudesse me proteger da invasão que eu sinto quando eu tenho a sensação do abandono, né? Acho que Pois é, isso. essa é uma das leituras. Você sabe que tem vários rituais religiosos, no próprio candomblé tem alguns rituais que são bem específicos, onde são feitos cortes rituais na pele para fechar o corpo do indivíduo, né? Claro, esses são cortes ritualísticos, feitos pelo sacerdote, pelo pai de santo, mas a questão é, existe, não é só no candomblé, em algumas religiões existe essa possibilidade e a ideia de que você fecha o corpo cortando a pele, né? Então, eu acho que é uma busca, simbolicamente, da possibilidade de separação do dentro e fora e da criação de uma camada de proteção contra aquilo que eu me sinto invadido quando eu sou abandonado. Pois é, simbolicamente, quando você estava falando da pele, a pele é o que delimita a fronteira, né? É Isso, exatamente o que a gente está falando aqui, de fronteiras, né? Ou exatamente. seja, de atravessar, de mudar, de perceber o que está acontecendo. Álvaro, assim, tem uma coisa que eu queria pedir a você, porque não raro a gente encontra pessoas com diagnósticos que são misturados entre o border e a bipolaridade, entre um transtorno de personalidade e um transtorno de humor. Assim, de uma forma rápida, eu não sei, mas você poderia fazer uma diferenciação disso para a Claro. gente? Acho que essa é uma pergunta muito pertinente e, assim, eu posso garantir para vocês que, assim, todos os pacientes que a gente recebe, que são border, né, são pacientes que... Deu uma falha aqui. Deu falha? Rodou a imagem, Peraí, tá dizendo que rodou a imagem. mas aí tá tudo normal? Aqui tá normal. O que é Tá que você tá vendo? normal. Eu vou começar a responder de novo, então, Ok. né? Não, Eu não, mas acho que... você tá vendo diferente aí, alguma coisa? Não, agora voltou ao normal, Ah, tá bom. Tá. mas a imagem tinha rodado na tela. Ah, tá Tudo bom. bem. Então, eu acho que essa pergunta é muito pertinente porque eh, a sensação para quem olha de fora, às vezes, é muito diferente ou muito parecida do border para o bipolar. E não é só para o público leigo. A maioria dos pacientes border já recebeu antes um diagnóstico de bipolaridade. Então, veja bem que mesmo dentro da psiquiatria é super comum isso acontecer. Vamos entender uma coisa: os bipolares são pessoas que, assim, de modo geral, eles têm uma fase eufórica ali que permanece, e em outros momentos uma fase depressiva. Tem alguns bipolares que são bipolares que a gente chama de cicladores rápidos, que mudam isso mais rápido, mas normalmente a gente encontra uma fase eufórica e uma fase depressiva, né? Se a gente comparar, vamos dizer assim, a alteração, não é que os borders não tenham alteração de humor. Eles têm, um dos critérios, inclusive, é uma hiperreatividade do humor, que acontece normalmente por algumas horas e mais raramente por alguns dias. O que quer dizer isso? Quer dizer que o border, o humor dele varia, sim, mas não do mesmo jeito que o bipolar. O bipolar tem uma fase eufórica e uma fase depressiva. No border, o humor vai variar, quase como se a gente pudesse pôr um papel de seda e desenhar o gráfico do humor e o gráfico das relações.
a gente vai ver que são 2 gráficos iguais. Então é assim, eu combinei que hoje à noite eu vou sair com uma moça que eu quero muito. Ah, legal, ela tá me enrolando, tal, tal, combinei. Tô super feliz o dia inteiro, animado, vem aqui: "Oi, e aí, tal, não sei o quê, os bora, tá". 1 hora antes, ela liga e fala assim: "Olha, eu tive um problema, eu não vou sair com você não". Se eu sou border, o que acontece? Eu que estava no céu, vou despencar para o inferno numa velocidade fenomenal, aí vou ficar triste, deprimido, aí tá vendo, não adianta nada, a vida nada dá certo para mim, não é como eu quero, não é isso, não é aquilo, tal. Ou seja, o humor do border, entendido aí alegria, tristeza como humor, né, como a gente entende psiquiatricamente falando, ele vai variar muito, mas muito rápido e em função do que acontece na relação interpessoal. Para o bipolar, é claro que a relação interpessoal também é importante, mas não da mesma maneira, né. O bipolar passa um período de maníaco, um período eufórico, um período deprimido, normalmente, né. Ele, mesmo a porcentagem menor que varia mais rápido, essa variação não está ligada à relação interpessoal como está no border. Com o border, essa variação de humor está muito ligada à alteração da expectativa que eu tinha na relação com o outro, né. Então, uma paciente minha, por exemplo, um dia chegou lá, furiosa no consultório e diz o seguinte: "Sabe, eu estava indo bem, mas desde ontem eu estou o cão". Era bravíssima. E eu brinquei: "Mas conta, o que aconteceu, não sei o quê, lá-lá-lá". Ah, o que aconteceu foi bem simples. Eu tenho uma amiga nova do trabalho, ela me convidou para almoçar na casa dela. Eu achei super legal, eu me dou mal com as pessoas do trabalho, finalmente eu achei alguém bacana. Na última hora, a reunião dela acabou mais cedo, ela me deixou um bilhete: "Olha, fui indo para casa, a gente marca a semana que vem, né, porque eu tenho que vacinar meu filho", sei lá o quê, sei lá o quê. Era uma bobagem do dia a dia. Ela quebrou um tamanho pau com essa moça, que ela foi mandada embora, né. E passou Caramba. por o pessoal falou: "Você é bipolar". Falaram exatamente para ela: "Você é bipolar". Ela falou: "Eu sou bipolar", ela que é uma desgraçada, né. Ou seja, a alteração que ela teve foi de uma tal ordem, assim, que ela acabou sendo mandada embora por um motivo que era ela ter sido frustrada na expectativa de almoçar na casa da amiga, né. Então, assim, as alterações de humor para o border vão estar sempre ligadas a isso, diferentemente do que é para o bipolar. Sim. E isso, consequentemente, vai ter também uma diferenciação em termos de medicação, né? Sim, sim, completamente. Então, o bipolar, a medicação básica do bipolar é um estabilizador de humor e, eventualmente, outras medicações, um neurolético, enfim, vai depender de cada caso. O border, a gente usa o estabilizador de humor em poucos casos, só nas pessoas que têm uma irritabilidade muito maior. Mas a gente usa outras coisas, como, por exemplo, os neuroléticos, que são medicações que podem dar um sossego rápido no indivíduo, Sim. né. Então é interessante, porque em termos da medicação, a gente gosta muito de usar medicações, a pessoa toma a medicação dela basal, todo dia, mas ela tem uma medicação que a gente chama de medicação de resgate, que é o quê? É uma medicação para quando acontece alguma dessas coisas, ela fica a milhão, e aí ela toma aquilo e desliga a chave geral. Eu brinco que eu falo que é que nem assim, esquentou o circuito elétrico da casa, desliga a chave geral e espera esfriar, né. Eu acho que isso é muito importante, o diagnóstico correto, né? Já que tem tantas Sim, similaridades os casos, né? Por isso que eu trouxe essa pergunta, esse sim, ponto para você esclarecer aqui para a gente. E até pensar as dificuldades desse processo, né? A gente Sim, pensando assim, na hora que a gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre um pouco assim a sombra desse processo, né? pois é. E o Arley estava me contando
que um dos pontos é a facilidade com que a pessoa abandona o processo, Sim. Sim, né? Com que sim. ela... Pois não. Não, o abandono de tratamento por border estatisticamente, entre as patologias, é a patologia que mais está saindo balão aqui. É, Eu não sei não. Mais apareceu os balões aí. é o pessoal abandonando o tratamento. É. Mas é a patologia onde mais a gente tem abandono de tratamento. Por quê? Porque se é uma patologia do vínculo, facilmente esse paciente vai não vai se sentir bem ali e vai embora. A gente tem, inclusive, em alguns países, estudos interessantes. A Inglaterra tem esses estudos que mostram que vale a pena você investir no tratamento, que acho que essa é sempre uma pergunta que, para quem é psicoterapeuta, é legal. Economicamente, é muito mais vantajoso você poder oferecer psicoterapia para esse tipo de paciente, porque a melhora dele vai ser muito maior do que ele fizer só um tratamento medicamentoso. E esse é um indivíduo que, se não tratado, ele custa muito, porque ele não consegue trabalhar, ele não tem relações sociais, ele frequenta muitos serviços de saúde. Então, nos lugares que isso está medido, né? Assim, o Border ele é um paciente excelente para a gente dizer que uma psicoterapia de orientação analítica vale a pena economicamente para o Estado, como política pública de saúde, né? No Brasil a gente não tem estudos com isso, mas nos lugares que a gente tem, fica claro que o investimento em psicoterapia de orientação analítica, no caso dos borders, diminui o custo do Estado com os pacientes, né? Pois Que é é, uma coisa que a gente esquece. já que o Farley tocou na questão da sombra, também tem uma das características do border, né, que até está retratada na sua monografia. Depois eu vou deixar aqui no final, onde a gente pode achar a monografia do Álvaro. Quem quiser, no caso, se aprofundar ou conhecer um pouco mais sobre isso, é que o border ele vive no estado de identificação com a sombra, Sim. né? Vo- E isso leva a sempre estar em conflito de polaridades, né? Ou seja, enquanto um está lá na luz, o outro está na sombra. Se eu estou na sombra, ele está na luz. Ou seja, quando você consegue se relacionar, a relação é dentro de uma disfunção dessa, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito disso, Sim. trazendo aqui para a nossa psicologia analítica. Eu acho que assim, se a gente pensar, né, em função dessas experiências precoces que eu falei para vocês, né, que esses indivíduos têm. Então imagina assim, imagina que eles tiveram um contato muito precocemente na vida com questões muito sombrias do coletivo. Negligência, abuso físico, abuso verbal, abuso emocional e abuso sexual. Ou seja, eu costumo dizer, brincando, que assim, para a maioria das pessoas, no céu normalmente cai chuva, às vezes cai maná dos deuses, às vezes cai canivete aberto, né? A experiência de vida de infância de um border é que do céu cai normalmente canivete aberto e eventualmente só chuva, né? Então, é uma experiência que vem do abuso, da negligência, daquilo que de pior o ser humano tem, né? Daquilo de mais sombrio, daquilo de mais difícil, daquilo que é abusivo, é violento, é escuro, sombrio. Então, o que acontece? É muito comum que, quando ele começa a crescer, né, ele começa a dizer: bom, mas se tudo isso aconteceu comigo, é porque eu sou uma pessoa da sombra, né? Então, um tema recorrente nos bordas, vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente minha, no primeiro dia que ela chegou, na primeira consulta, com, sei lá, 45 anos, ela sentou e falou para mim: eu sou uma pessoa tão malvada, que eu seduzi meu tio com 7 anos, né? Ela tinha sido abusada pelo tio com 7 anos, né? Mas
a sensação que ficou para ela, e isso é uma coisa que nas histórias de abuso a gente vê com muita frequência, é o abusador atribuir a responsabilidade do abuso para a criança, né? É um tema bem delicado, mas acho bem importante a gente falar um pouco, porque assim, a criança fica sendo então a pessoa que foi responsável por aquilo acontecer. Como ela falou, essa mulher é uma mulher inteligentíssima, uma advogada brilhante. Não é que era uma tonta e ela acreditou na primeira coisa, não, mas de fato ela assumiu isso como uma coisa dela, né? O que acontece? Para evitar que o abuso seja descoberto, é, a maioria dos abusadores atribui isso para a criança. Se é alguém que é conhecido e se não há violência, né, violência explícita, a criança não entende muito bem o que está acontecendo, então ela não significa aquilo como abusivo naquele momento. Quando então ela entra na adolescência, que é quando aparece normalmente o quadro border, ela começa a pensar, não, mas olha o que aconteceu comigo. Como que eu deixei isso acontecer? Como que eu não contei para ninguém? Como que eu permiti? Como que eu, às vezes até achei que não tinha problema. Porque, claro, se você, criança, não tem a condição nem biológica nem psíquica de atribuir significado para o contexto do abuso, você pode, dependendo do que for, você pode até nem se incomodar. E aí, lá adiante, na adolescência, quando essa atribuição de significado acontece, né, é muito difícil separar o que é meu dessa sombra enorme que se abateu na minha história. Então, o paciente border, ele se identifica muito com o aspecto sombrio de modo geral. Desde se vestir de preto querendo dar de noite, né? Enfim, ele se identifica com tudo aquilo que é representante simbólico da sombra, né? E daí vem um comportamento que é muito perigoso, que é esse comportamento de não ter medo, né? E é muito comum para os pacientes borders sofrerem um retrauma, porque é como se eles fossem imunes ao que pode acontecer. É tipo, comigo já aconteceu o que podia acontecer de pior. Então agora eu não tenho medo. Ele Eu ando assume, ele sozinho, assume então mais comportamentos de risco, Álvaro? muito mais comportamentos de risco. E esses comportamentos, isso é uma característica central do transtorno, e esses comportamentos de risco normalmente levam a situações de retraumatização, né? E é muito delicado a gente discutir isso com uma paciente, por exemplo, né? Porque é assim, quando a gente fala comportamento de risco, a gente não está, de maneira nenhuma, dizendo que a pessoa ela tem que. Então, por exemplo, ela vai andar no centro da cidade sozinha de madrugada. Ora, todo mundo sabe que o centro da cidade sozinho de madrugada é um lugar que tem muito assalto, tem muita gente circulando, né? Tem muito pouco controle e tal. A pessoa diz, não, mas eu não tenho medo. Mas assim, ter medo é uma coisa que defende a gente de estar em situações potencialmente de risco ou perigosas, né? Então, esse retrauma é super frequente, isso que é como que se fosse ecoando essa identificação com a sombra que se repete ad infinitum, né? Sim. Acho que a conversa tá boa, né? Tanto que já passamos até da nossa hora aqui. Álvaro, assim, como pergunta final, a gente tem uma que é quase que a gente faz a todos, né? Assim, dentro do transtorno de personalidade border, o que foi que a gente deixou de falar aqui? O que é que você acha que é importante ser dito e que a gente não disse? Eu acho que tem algumas coisas que amarram um pouco o que a gente diz que são fundamentais. Primeiro,
Quem convive com o indivíduo border, e todos nós convivemos com algum, maior ou menor proximidade, muitas vezes só percebe como ele é chato, às vezes, com a gente, né? Acho fundamental dizer que, embora esse indivíduo pareça um indivíduo chato, esse é um indivíduo que sofre muito, né? Então, acho importante a gente entender que, por exemplo, uma pessoa que parece assim, ninguém, o que a gente está falando, ninguém tem um comportamento de risco porque é tonto. Tem porque tem um problema. Então, eu acho que assim, quem conhece alguém que funciona assim, primeiro, se souber que a pessoa sofre muito, e sofre, posso garantir para todos, vai ter um pouco mais de paciência com ela. Segundo, é fundamental que essas pessoas procurem ajuda, procurem tratamento psicológico, procurem tratamento psiquiátrico, procurem o tipo de tratamento que for, porque com tratamento, com psicoterapia, com medicação, essas pessoas podem melhorar muito a vida, podem melhorar muito o sofrimento próprio e podem melhorar muito as relações com as pessoas próximas. Então, acho que a gente ainda precisa entender que isso é uma doença, né? Essa é uma condição onde todo mundo sofre, principalmente o paciente, e que é importante encaminhar essas pessoas para tratamento. Álvaro, é, me voltou agora uma questão, enquanto você falava, que o Arley tocou aqui na questão da teoria do apego, a gente conversou um pouco no início. Enquanto você falava na necessidade da gente ter uma percepção diferente sobre o paciente, né? Não somente como a Sobre, pessoa chata não é nem que... só o paciente, é como a pessoa. Como a Tem pessoa, pessoa, o assim, indivíduo, né? que não é só o sujeito Sim? chato, problemático. E me veio à cabeça assim, tá legal, procura ajuda, procura uma terapia, procura sabe, um psiquiatra, procura um psicólogo. E me veio a pergunta, e a família? Quer dizer, como é que a gente envolve a família nessa perspectiva? Porque assim, se a base dessa questão pode ser pensada nessa questão do apego primordial lá naquela infância, né? Embora o transtorno vá surgir na adolescência, familiares. Então, Como é que a gente trabalha eu junto à acho que família? muitas vezes a gente, ou na maioria das vezes, a gente precisa. Tá tudo certo aí? Tá sim, tá Apareceu ok? uma. Não, é essa mensagem aqui. Pronto. Vai. Bom, eu acho que assim, na maioria absoluta das vezes, a gente precisa envolver a família no tratamento. Em alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, tem grupos que só trabalham com as famílias. São familiares de border que montaram um grupo de atendimento para as famílias. E isso é um trabalho que a gente vê, né, lá no serviço que a gente organiza, a gente faz muito isso, seja o psiquiatra, seja o terapeuta, enfim. Muitas vezes a gente tem que, de alguma maneira, reorganizar, ajudar a reorganizar essas relações, né? Porque aquilo foi sendo construído, vale lembrar, e acho que isso é uma coisa importante de dizer. Eu trabalho com border há 28 anos. Os primeiros anos eu tinha muita raiva das famílias. Eu pensava, mas não é possível, como assim deixaram esse monte de coisa acontecer? Como que padrão de relação ruim, etc, etc, etc. O que acontece? Com o tempo eu fui percebendo que essas pessoas, na sua maioria, veja bem, há exceções, mas na maioria eram pessoas absolutamente despreparadas para criarem alguém. Então, a gente não só, às vezes, precisa encaminhar a família para se tratar, como a gente precisa fazer um trabalho vincular do paciente com a família, né? Então, uma das coisas super, super comuns que eu costumo fazer bom, a filha vai e some e só aparece 2 dias depois. Então, tá bom, nós vamos sentar, o pai, a mãe, eu, a menina, tal, e vamos fazer combinados, né? Coisas que parecem senso comum, não são em algumas famílias. Então você precisa combinar, ó, já combinar assim, quando você vai avisar quando você não for dormir em casa.
Legal, você vai dar um toque para dizer que você está bem. Desde coisas simples assim, até poder facilitar que as pessoas falem de temas que elas nunca falaram e precisam ser ditas, né? Por exemplo, revelações de histórias de abuso dentro da própria família, né? Então, o trabalho com a família é um trabalho fundamental para que essas relações fiquem mais limpas, fiquem mais claras e possam ser regeneradas na medida do possível, né? Acho que é fundamental esse trabalho. Álvaro, eu queria agradecer aqui a sua presença aqui nessa conversa. Eu acho que abordamos assim um espectro grande, né, do que pode ser o transtorno borderline. E deixar você à vontade para fazer as palavras finais e realmente agradecer. Eu acho que foi muito legal aqui nossa conversa. Muito bom. Muito grato pelo ter aceitado o convite, professor. Eu que agradeço o convite de vocês, acho que essa conversa, como eu falei no início, essa ideia de que as pessoas que possam ouvir a gente sejam pessoas de todos os tipos que possam ouvir, acho uma iniciativa incrível de vocês e, enfim, estou à disposição, agradeço muito vocês terem convidado e o que vocês precisarem, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Um abração. Beleza. Paz. Deixa aí a Sim, tese, né? é, A dissertação a do... dissertação, a A monografia monografia. do Dr. Álvaro, ela vai estar na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, né? O Álvaro pode até dizer se vai estar em mais plataformas, como é que faz para Não, achar. acho que é só botar no Google que acha. Qualquer Google acha. Qual E é o aí nome tem da monografia, o título? a monografia chama Transtorno de Personalidade Borderline, uma abordagem simbólica. Pronto, professor Álvaro Ancona de Faria. Vocês podem procurar aí nas páginas de busca, quem quiser aprofundar aí um olhar sobre o tema, saber um pouco mais da visão da psicologia junguiana sobre o transtorno de personalidade borderline. Pois é, e aproveitar para as pessoas deixar o recado, né? Que podem seguir a gente no YouTube, podem comentar na página, podem fazer perguntas, a gente pode transmitir para o Álvaro as perguntas que serão respondidas. O maior prazer. E é isso. É isso. Tá Grande bom. abraço. Muito Muito grato obrigado. aí, Grande professor. abraço para vocês. Tchau, tchau.